E aí, gente, tudo bom? Hoje eu vou ler com vocês alguns versos de Apocalipse 17 e Apocalipse 18, para a gente ver junto aqui, ó, essa história da grande Babilônia, da prostituta, que eu acho que tem muita confusão por aí, né? Porque cada um diz uma coisa, são muitos símbolos, né? Que a gente vê aqui em Apocalipse, mas eu gostaria de compartilhar com vocês aqui a minha visão a respeito desse assunto, tá? Vocês viram aí que eu fiz um post, esse post aí, né? Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das grandes prostituições e abominações da terra, tá em Apocalipse 17:5. Eu fiz esse post aí com alguns versos e eu vou agora analisar esses versos aqui com vocês. Bom, vamos lá, ó. Apocalipse, capítulo 17, verso 16. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta. Bom, vamos analisar primeiro essa sentença aqui, ó. Eu vou começar a partir do verso 16, porque os versos anteriores vão falar, né, da besta, das cabeças, então essa parte não nos interessa. Vamos focar aqui na Grande Babilônia. Então, os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta. 10 chifres são 10 autoridades, 10 lideranças, 10. Os chifres, eles representam poder, né? Um símbolo que representa poder. Então, esses chifres, eles odiarão a prostituta. Ou seja, os mesmos poderosos que uma vez fizeram aliança com a prostituta, eles vão se virar contra ela. Aí o que é a prostituta? O que significa prostituta na Bíblia? A gente tem que analisar o símbolo no contexto total das escrituras, tá? Não é pegar prostituta, o que é prostituta? E imaginar uma coisa qualquer, né, de acordo com uma semântica nova, uma semântica moderna, não. Quando a gente ouve falar de prostituta no Antigo Testamento, o que está se referindo, né? Está se referindo ao quê? A pessoas, né, sei lá, vou usar aqui a palavra instituição, né? Alguma instituição ali que faz sincretismo religioso. Então, assim, quando o Criador fala, Israel se prostituiu, é porque fez sincretismo religioso com outros deuses. Não é porque ele está sempre comparando ele como marido, né, Israel como mulher. Então, quando fala se prostituiu, é por quê? Porque foi com outros deuses. A prostituta não é a mulher que vai com qualquer um. A mulher que vai com qualquer um é uma prostituta. Então, se o Criador chamou Israel, falou que Israel estava se prostituindo, é porque Israel estava indo com outros deuses de outras nações. E por causa disso, muita gente acha que prostituta é Israel, porque o Criador está sempre falando que Israel se prostituiu, irá sempre dirigido para Israel. Mas a gente tem que enxergar isso no contexto das duas alianças. Qualquer tipo de prostituição na fé é prostituição e acabou, gente. Se a gente entender isso, vai ficar muito fácil para a gente saber quem que vai ser perseguido. Por isso que, assim, a gente não pode se espantar com o fato dos crentes serem perseguidos, porque vai ser perseguido bode junto com ovelha, vai ser perseguido todo mundo tá no mesmo saco. Mas quem vai separar joio de trigo é o Criador. Por quê? Porque as ovelhas ele vai proteger, os bodes vão se lascar. Mas na nossa vista, né, na vista normal, na vista humana, vai estar todo mundo igual sendo perseguido. Será que dá para compreender isso? Para quem está de fora enxergando, todo mundo está sendo perseguido, os crentes. Mas, na visão espiritual do Pai,
os salvos vão estar sendo protegidos de alguma forma e os bodes não. Essa é a diferença. Agora, como ele vai proteger, aí a gente não sabe, né? Ele pode proteger de várias formas. Ele pode proteger tanto dando um livramento na carne, ele pode proteger, sei lá, tirando o sofrimento, a dor, né? Como a gente vê aí no testemunho dos mártires, né? É sabido que muitos dos que morreram ali naquelas arenas, né? Quando foram ver os cadáveres, depois estava ali todo mundo com um sorriso no rosto, vai entender, né? O pai tirou a dor. Só pode, porque, né, se a última expressão, né, antes da morte foi de um sorriso, então, com certeza, o pai tirou, né, a dor, o sofrimento. Nossa, gente, isso é uma coisa muito séria mesmo, porque, assim, né, a gente escuta falar por aí de pessoas, né, antes da morte, e a gente vê que muita gente morre com cara de sofrimento, com cara de desespero. Não é? Olha só que coisa mais triste. Bom, então vamos voltar aqui. Os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Tá vendo? Ó? O próprio anti-Messias, o próprio governo do anticristo, os poderosos vão se virar contra a prostituta e vão destruir ela, mesmo que já tenha feito aliança com ela. Gente, está muito claro isso, né? Quem é a prostituta? São religiões que seguem uma fé, só que essa fé normalmente está misturada com várias outras fés. E assim, eu sei que tem gente que não gosta de ouvir isso, mas é verdade, gente. Qual que é a religião que mais faz sincretismo? Qual é? Eu não vou nem falar, porque senão depois vão vir cheio de pedra aqui, né? Pra cima de mim. Mas vocês sabem qual que é a religião que mais faz sincretismo? Inclusive, nós temos até aí, né? O povo já se unindo para fazer ali um sincretismo das religiões monoteístas. Porque uma coisa, gente, são as religiões dos descrentes, uma coisa são as religiões das nações, que já anda mesmo, né, ali no desconhecimento total. Outra coisa são as religiões que dizem seguir a Bíblia. Da mesma forma que foi com Israel. Israel tinha a Torá, mas ficava se prostituindo com as nações se prostituindo com os deuses das nações. Tá bem claro isso, né? Então, assim, Israel pode ser a prostituta? Pode, porque não está se prostituindo também. Israel não tem aí um monte de... Esse Israel que a gente conhece hoje, né? Não segue aí um monte de coisa, cabala e doutrinas de mistério e tudo mais? Também pode ser, é por isso que bate. Por isso que quem fala que é Israel também tem os seus argumentos. Argumentos válidos. Mas a gente tem que ver num contexto de antiga e nova aliança. Prostituição é prostituição, seja no passado ou no presente, não é? E aí, por que que os chifres vão destruir a prostituta? Porque é o Criador que tem posto em seus corações, que cumpra o seu intento e tem uma mesma ideia, e que seu reino... cadê? E que seu reino dê a besta até que se cumpram as palavras do Criador. Tá vendo? Ó? É o próprio Criador que está deixando esse povo, ó, seguir no mesmo intento, uma mesma ideia, ó, tá vendo? Ó? Vocês vão seguir aqui os seus planos. Né? Então agora vou pular alguns versos, né? Para poder encaixar melhor, tá? Para poder entender assim de forma mais clara. Então vamos agora para o capítulo 18. Aí no capítulo 18 vai falar aqui, ó, que caiu a grande Babilônia, que se tornou morada de demônios e covil de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e odiável.
Ou seja, a Babilônia ali, ó, no seu oculto, né, é morada de demônios, espírito imundo, todo tipo de abominação tá rolando ali, só que a gente não sabe. É por isso que a gente tem que parar de seguir a vista, sabe? E seguir a palavra. O próprio Criador já disse no passado. Vocês parem de seguir a vista de vocês. Ah, não, se eu tô vendo ali daquele jeito, então, se eu tô vendo que parece bom, então é porque é bom. Não, não é assim que o Pai ensina. Ele diz pra gente não se prostituir após os nossos olhos, mas a gente tem que se basear na palavra. Se a palavra tá falando, ó, é B, e a pessoa toda boazinha fala que é A, tá errado. E a gente tem que seguir o que a palavra fala, e não o que os nossos olhos estão vendo. E aí a gente vai conseguir ter um rumo certo na vida. Por mais que todo mundo ache estranho, por mais que na hora até a gente mesmo fique na dúvida, ai, será que tô fazendo certo? Ai, será? Porque a dúvida vai surgir. Mas aí é que entra a fé. É a gente andar pela palavra, mesmo que pareça que a gente está fazendo errado. Mas lá no final a gente vai ver, a gente vai ter a recompensa. Vamos lá, verso 3. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação. O que é isso? Todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação. Normalmente vinho está relacionado com sangue, com coisas assim, tá? Vinho da ira da sua fornicação está relacionado com prostituição. Fornicar é o que? Vem junto com prostituição, é se entregar ali para outros deuses, para práticas imundas. Todas essas palavras aqui, a gente tem que fazer paralelo com as figuras antigas, porque elas são bem fortes justamente para a gente entender a sujeira por trás desse negócio de ter outros deuses e tudo mais. Né? Porque hoje em dia as pessoas já não... Tipo assim, ter outros deuses para as pessoas não quer dizer nada. Ah, não, deixa, tá ali, adora o sol, adora estátua, adora sei lá o que mais, que é igual às práticas das outras nações. Só que assim, as pessoas não acham isso mal. Mas na visão do Criador, isso é nojento, é igual mulher que vai com qualquer homem, que faz ali, vive na lama. É assim. A gente tem que entender desse jeito, senão fica difícil a gente compreender Apocalipse. Então, ó, e os reis da terra fornicaram com ela. Ou seja, todo mundo ali na maior orgia. Todo mundo, os reis da terra, as nações, todo mundo amigo, todo mundo lá, fazendo coisa errada, todo mundo junto. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Ou seja, a prostituta, ela não é pobre não, ela é rica, tá? Então a gente já põe aí na mente, né? Uma instituição rica, poderosa. Quem são os mercadores da terra? São as pessoas que fazem negócio, as pessoas que estão ali mexendo com dinheiro, com riqueza. Então, assim, uma instituição rica, será que está lidando com os mercadores da terra ou não? Hein? Só pensar. Olha, vamos fazer aqui um castelo tal, vamos fazer aqui um salão com vários afrescos aqui de ouro, de não sei o quê. Ó, será que para fazer isso a gente não tem que lidar com os mercadores da terra? Verso 4. E eu vi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Vou parar aqui, continua, mas eu vou parar aqui para dar para explicar, né, aqui as figuras sem confundir aí vocês, ó. Ouviu-se uma voz do céu: sai dela. Sai dela quem? Essa mensagem está sendo direcionada a quem? Povo meu. Bom, se a voz está vindo do céu e está falando povo meu, então é porque tem um povo aqui na terra que está misturado ali na prostituta, só que é um povo do Criador. Que povo que é esse? Será que são os hindus? Será que são, sei lá,
Qualquer religião dessa aí que, né, que não tem vínculo com as escrituras? Será que esse povo, que é o povo dessa voz que vem do céu? Então a gente tem que pensar o seguinte aqui, ó. Tem povo do Criador misturado na prostituta. É israelita? Pode ser. É cristão? Pode ser. É judeu? Pode ser. Vou continuar aqui, ó. Para que não sejais participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Ou seja, essa prostituta, essas religiões sincréticas que estão indo aí com vários deuses, várias doutrinas, várias coisas, e que tem povo do Criador misturado ali, elas estão cheias de pecados e vai receber juízo. Então o Criador está falando, ó, acorda para a vida, vocês, acorda e sai disso daí, porque senão vocês vão incorrer no juízo que eu vou derramar sobre essas pessoas, sobre esses falsos crentes. Então, ó, vocês despertam, olha o despertar do Pai aí, ó. Acorda, meu povo, porque eu vou derramar juízo, sabe? E sai dela, porque senão o juízo vai cair em cima da cabeça de vocês também. É igual quando aconteceu no cativeiro babilônico, que o Criador, ele falou assim, ó, ele avisou o profeta. Ele disse para o profeta dizer o seguinte, ó, vocês vão fazer isso e aquilo. Vocês vão entrar debaixo do jugo do rei de Babilônia. Só que o povo não queria isso. O povo achou, não é possível o Criador estar falando um trem desse. Como assim? Né? O Criador vai estar mandando a gente servir o rei de Babilônia? Não faz sentido. A gente vai lutar. E o profeta estava falando, gente, não. O Criador está falando, se submeter ao jugo babilônico, que vai dar tudo certo, vocês vão fazer as coisas direitinho. O povo não quis. E aí o que aconteceu? Veio juízo na cabeça de todo mundo. Só salvou, sabe quem? O profeta e uns gato pingado lá que obedeceram a palavra. Então a gente tem que, sabe, tem que meditar muito aqui na palavra para poder, sabe, tá vigilante e saber a direção certa que o Pai tá apontando pra gente. Gente que vai aí só pela vista, ai, saiu na matéria, ai, queimaram a igreja tal, nossa, que não sei o quê. E aí, mas queimou a igreja lá cheia de estátuas, cheia de deuses e não sei o quê. Será que essas estátuas aí é do agrado do Pai? Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente acha que é errado e o que a gente acha que é certo. A gente tem que ficar, por mais ruim que seja, né? A gente tem que ficar quieto. Porque a gente não sabe se é juízo do Pai ou não. Nora, se não é o próprio Pai que não está botando o intento na cabeça do povo da nova ordem mundial para se cumprir as escrituras? Não é? Então a gente tem que vigiar aí. Então, ó, sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu. Olha só o tanto de pecado que essas religiões sincréticas têm. Agora vamos fazer aí uma retrospectiva de pecados. Vamos lá. Eu gosto de focar na instituição aí, sabe, de Roma, porque é mais fácil de visualizar certas coisas, né? Principalmente no contexto da nova aliança, né? Mas olha só, quem é que matava um monte de gente que não seguia a visão deles? Quem é? Será que pode matar, gente? Será que depois que o Messias veio, o juízo era assim? Tinha que queimar as pessoas? Vocês já pensaram nisso? Porque eu acho que as pessoas às vezes não pensam nisso, né? Acha assim, não. Se no Antigo Testamento, né, matava, então a Igreja Católica pode matar também, né? Será que é assim que funciona? Para que o Messias veio? Para que o Messias veio falar assim, ó, antes era olho por olho, dente por dente. Agora já não é mais. E aí vem a Igreja Católica, começa a queimar as pessoas, dizendo que é vontade do Criador? Será que está certo? E torturar? Será que o Criador ele tem prazer na tortura?
Porque até no Antigo Testamento, o que a gente sabe é que quando era para matar ali, papá, morte rápida. Os pagãos, os fenícios, né, pelo que a gente pode ler aí na história, é que tinham por prática matar os inimigos com sofrimento, torturar, tirar a pele, deixar a pessoa viva sem a pele, fazer coisas assim bem cruéis, sabe? Pra ver a pessoa ali agonizando e gritando e assim, sabe? Coisa de gente psicopata mesmo, sabe? Que tem prazer de ver o sofrimento alheio. Será que esse tipo de coisa aí, ó, né, que a Igreja Romana praticou, será que isso daí foi legal ou foi abominável diante das vistas do Pai? O que vocês acham? Pois é. E o negócio foi tão feio que, ó, que o verso 5 é bem claro, ó, os seus pecados se acumularam até o céu. É tanto pecado que se acumularam até o céu. Então, e aí, ó, e o Criador se lembrou das iniquidades dela. Isso daí, ó, gente, esse negócio, o Criador se lembrou das iniquidades dela, pode remeter a uma questão assim, né, tipo, do futuro, passado, pro nosso contexto, fica bem legal, olha, porque no nosso contexto de despertar, se lembrar dos acontecimentos antigos, né, feito por essa instituição romana, é como se o próprio Criador estivesse lembrando também, sabe? Tipo, olha só, sabe os pecados, porque ela tá aí até hoje. Então, assim, vamos nos lembrar dos pecados dela, que tal? Né? Olha só, dá pra gente meditar dessa forma. E aí no verso 15. Ah, não, no 5 já li, né? Tá, e aí nos outros versos continua, né, falando que o juízo dela, ó, no verso 7 fala, ó, quanto ela se glorificou e em delícias esteve, dá-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração, estou assentada como rainha, e não sou viúva e não verei pranto. Olha só, né? Essa prostituta, ela acha que ela tá acima do bem e do mal, ó. Estou assentada como rainha, eu sou poderosa na terra. Qual instituição que é poderosa na terra? Qual instituição religiosa que é poderosa na terra? E ela ainda diz, eu não sou viúva. Interessante essa frase aqui, eu não sou viúva. Porque tem tudo a ver com o Messias, né? Tem tudo a ver também, né, com o Criador, porque é o marido, né? O Messias seria o marido. E aí ela, ó, não sou viúva, tipo, eu tenho marido, né? E não verei o pranto. Ou seja, o meu marido está vivo. Que marido? Criador? Então, assim, por isso que as pessoas ficam na dúvida, né? Se a prostituta é Israel, se a prostituta é a igreja de Roma, a prostituta é qualquer dessas religiões que fazem sincretismo da palavra com outros tipos de doutrinas estranhas. E aí no verso 8, portanto, num dia virão suas pragas, a morte, o pranto, a fome, será queimada no fogo, porque é forte o Criador que a julga. Tá vendo, ó? Falso crente vai ser perseguido, bode vai ser perseguido. Verso 9, e os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícias, né? Os reis da terra, os reis, todos os, né, aqueles poderosos, porque tem vários tipos de poderosos, né? Tem os top poderosos, né, que é a elite, que é o que tá fazendo, né, as coisas que são os chifres, né? Mas também tem os outros poderosos, que são os outros reis, são, né, os presidentes, governantes e por aí vai. Então, e esses reis, esses poderosos que fornicaram com ela, né, que também, né, tiveram ali fazendo aliança com ela, não é? Que imagem que vem na cabeça de vocês? Imagina ali os presidentes, né, os presidentes ali com essas religiões, não tem? Então, esses poderosos chorarão sobre ela, eles se lamentarão. Até porque, né, os poderosos, eles são
religiosos, né? Muitos desses são religiosos, se prostituem junto com ela, não é? Então, e eles a prantearão, eles vão lamentar, vão chorar. Olha lá, gente, o que está acontecendo, né? Olha, tantas riquezas. Nossa, poxa, a prostituta era tão boa, né? Era como uma rainha na terra, né? E aí sobre ela prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio, né? E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra suas mercadorias e tal. Aí aqui no verso 16, ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas, né? Mostrando aqui, ó, a opulência, né, dessas religiões. Então, assim, gente, tá vendo, ó? Quando a palavra, por mais que ela possa ter várias figuras, assim, né, igual de Apocalipse, se a gente meditar e fazer paralelo com as figuras antigas, fica mais fácil da gente compreender. Porque eu vejo que muito da dificuldade de compreender algumas figuras bíblicas é porque, assim, a nossa sociedade moderna, ela perdeu, né, muito do significado real, assim, das palavras, né? E isso foi proposital. A gente sabe até mesmo que uma das metas de Gramsci era corromper, né, a linguagem, porque uma vez que a linguagem ela é corrompida, as pessoas elas se comunicam assim meio que sem saber direito o que está falando, né? As palavras elas perdem a força, elas perdem o seu sentido. E uma vez que isso acontece, a gente também não consegue compreender outras coisas. Por isso que é importante a gente pegar essas palavras, essas figuras e fazer paralelo com as figuras antigas. Esse é o quebra-cabeça que a gente tem que aprender. E é muita coisa, né? Eu falo assim algumas coisas que eu vou lembrando, né? Aí eu faço uma associação das figuras antigas que eu vou lembrando com as novas e aí eu vou descobrindo algumas coisas, mas são várias figuras, sabe? É muita coisa. Então, assim, cada um que vai usando aí o dom, né? Que o pai vai dando para cada um. Então é isso, gente, ó. Acho que essa questão da prostituta tá bem fácil de entender. Eu acho que não tem nem assim o que a gente ficar, sabe, na dúvida. Acho que tá bem claro, né? Porque prostituição é isso mesmo, é religião sincrética, sabe? Então, assim, pode ser Israel? Pode. Pode ser a Igreja de Roma? Pode. Essas duas religiões também não estão aí de sincretismo? Elas também não estão juntas? Inclusive com o Islã? Que o Islã é o filhinho, né? É o filhinho da Igreja de Roma. E no final, gente, estava todo mundo ali macumunado, tá? A igreja de Roma, ela também nasceu de judeu ali, judeu ruim ali no meio, infiltrado com cristão, com todo mundo, gente. Nossa, aquela época ali deve ter sido ali um negócio de louco, né? Traição daqui, traição da acolá, interesses dali. Ah, não, vamos ser amigo do imperador, vamos fazer acordo com ele lá, mas ele é assassino, olha o que ele faz com o filho dele. Não, mas se a gente tiver aquele poder, vai ficar mais fácil da gente pregar o evangelho. Então, vamos fazer. Aí já começa a se vender, sabe? E aí vai corrompendo tudo, aí vai se prostituindo, sabe? Com os reis da terra, com os costumes da nação. E é assim que começa, nada novo debaixo do sol. Só que o pai deve ter, né? Aí, deve ter não, né? Com certeza o pai aí separou desde o começo aqueles, né, que eram fiéis, né, gente? Porque a gente não sabe, a história não vai falar desse povo. A história vai falar do povo que tá, né, em evidência. A história não vai falar daquela família ali que foi mais fiel, né? A história não vai falar das pequenas pessoas que permaneceram firmes na fé, né? Então é isso. E aí hoje, né, acho que até como cumprimento das profecias, acredito eu que o Pai tenha despertado, aberto os olhos de muita gente para sair dela e para ter entendimento verdadeiro da palavra,
a parte do que a história diz. Porque a história é importante. É importante a gente ter conhecimento histórico. Mas mais importante do que a gente ter conhecimento histórico é a gente ter o conhecimento da palavra, a direção do Espírito, para analisar o que a história está contando. Porque a história é contada por homens. Homens são falhos. Homens, eles podem falar a história do jeito que eles quiserem. Só que é só pelo Espírito que a gente vai escutar aquela história e falar assim, aquilo ali tá mal contado. Não, aquilo ali tá estranho. Ah, não, aquilo ali pode ser, mas eu vou enxergar sobre uma outra perspectiva, sabe? O Espírito nos ajuda, nos capacita a enxergar a história, a enxergar aquilo que nos é contado de uma forma correta. Tipo assim, ó, estão falando ali daquele jeito ali. Mas será que eu tenho que enxergar? Será que eu tenho que enxergar aquele contexto histórico na perspectiva que ele está falando ou eu tenho que olhar para uma outra perspectiva? Como é o caso, né, de Constantino, igual eu disse aqui, que eu dei como exemplo, né? Porque Constantino, na visão da Igreja de Roma, ele é um santo. Ele foi canonizado, ele é um santo. Aí, na nossa perspectiva da palavra, será que ele foi santo mesmo? Não, né? Ah, mas você está julgando ele. Gente, eu tô vendo os frutos. A gente sabe, se até a história ela entra em contradição a respeito da conversão dele, quanto mais a gente, né, tem que ficar com uns pezão atrás. Porque quem é que passa a vida inteira pregando uma fé e fazendo totalmente tudo ao contrário do que a fé prega? É só bode, né? Então era bode. Assim fica fácil de entender, não fica? Bom, gente, então é isso. Acho que tá bom, né? Não sei aqui quanto tempo que eu falei, mas é isso. Acho que tá fácil, né? Para saber prostituta, religiões, né? Ou povos, ou sei lá, qualquer coisa assim, que fazem sincretismo religioso, que tem vários deuses, vários tipos ali de divindades ali, sabe? Misturando. Ah, porque tem a ver ali com Júpiter, Apolo, ah, porque não sei o que, sabe? Faz essa mistura que a gente já não sabe mais onde começa, sabe, uma divindade e onde termina outra. Então, olha só, vou até falar aqui que eu lembrei um negócio. Quando os ateus pegam e falam, ah, é porque o cristianismo veio de Mitra, ah, porque Jesus nunca existiu, ah, porque Jesus era o Deus Sol, ah, porque Jesus era Baco, ah, sabe? Tem um monte de ateu falando essas coisas, não tem? Então, e eles não estão de todo errado. Por quê? Porque a Igreja de Roma, ela fez um sincretismo tão grande do Messias da Bíblia com os deuses pagãos que os ateus não fazem diferença entre o Messias, entre o Jesus que eles dizem seguir e os outros deuses lá das nações. Eles não fazem diferença. Por isso que fica aí, ah, Jesus não existiu, ah, isso e aquilo outro. Ou seja, é uma parte da verdade. Agora, se a gente volta para a raiz, se a gente sai dela, se a gente sai desses sincretismos, aí o ateu já vai ficar confundido, né? Tem que saber separar, porque foi justamente para isso que o pai chamou Moisés, né, para o povo antigo, para falar, ó, esse povo tá todo perdido, deixa agora eu me revelar aqui para você, para te falar o que aconteceu e para você seguir do jeito correto. O Messias é a mesma coisa, veio, se revelou para nós, para nos ensinar as coisas aqui do jeito correto. E a gente sabe pegar essa palavra e caminhar por ela, e não ficar juntando com outros deuses e com experiências e com não sei o que, igual os pagãos de antigamente faziam, sabe? A Bíblia, gente, a Bíblia existe pela vontade soberana do Pai, por mais que possam ter trocado os nomes, né? Porque a gente vê que isso daí é possível sim, porque Daniel, quando foi para a Babilônia, trocaram os nomes deles por nomes de deuses pagãos, né? E o pai deixou ali, ó, trocaram os nomes deles. Mas a obediência permaneceu. E é o que acontece hoje
com a gente, né? A gente tem a palavra aqui, trocaram os nomes, mas o mandamento permaneceu. E a gente tem que andar por ele, né? Então, independente de qualquer coisa aqui, da Bíblia ter trocado os nomes, independente de qualquer coisa, a Bíblia ela é vontade, gente, soberana do Pai. Por que que algumas pessoas não conseguem ver pérolas aqui? Porque elas não têm a direção do Espírito para mostrar. Gente, qual que é o melhor lugar para esconder um tesouro, se não no meio das coisas simples? Não é? Foi o que o pai fez aqui, ó. Tô dando um tesouro, tá na mão de vocês. Só que quem não consegue reconhecer tesouro não vai dar valor. O valor das escrituras não tá no papel, assim, apenas no papel como letra, tá? No espírito que vivifica a letra. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo fala na palavra. Por isso que os antigos religiosos, né, eles erravam, porque eles tinham a letra, eles tinham lá todo o conhecimento da Torá, mas eles não tinham espírito que vivifica a letra. E é isso que acontece com a gente. Quando a gente tem o espírito que vivifica a letra, a gente pega a Bíblia, que todo mundo tem em casa e não tá nem aí, e consegue olhar, caraca, olha só, tá contando tudo, olha só que maravilhoso, olha quantas verdades e quanta direção a gente não aprende aqui. É por isso que eu sempre bato na tecla, assim, sabe? Da pessoa ela estudar muito a palavra antes de descambar para apócrifos. Porque é aqui na palavra que tá sabe, a base da nossa direção, gente. O apócrifo vai ali complementar alguma coisa, né? Aqueles apócrifos que estão alinhando com as escrituras. Mas é só um complemento. O que vai dar a direção é as escrituras. É aquela escritura que todo mundo tem em casa. Entendeu? Então, gente. Tá, agora eu vou olhar aqui os comentários, tá? Eu vou aqui do início. Olha aqui, ó. Queria tirar uma dúvida, melhor é a Bíblia King James ou João Ferreira? Olha, como eu vejo pelo aplicativo, eu acabo estudando as duas versões. Porque eu acho assim, a gente tem que analisar sempre várias versões para a gente ver, sabe, entender ali, né, o contexto do que está sendo dito, né, por várias pessoas. Mas agora, para ler a Bíblia direto, assim, né, sem estar fazendo estudo, aí eu não sei, a princípio, para quem não costuma ler a Bíblia, é a que tiver em casa. Para quem não tem costume, ou então a que tem uma linguagem mais fácil. Depois dessa primeira lida, aí ela vai passar para uma outra Bíblia que tem uma linguagem, né, diferente. Aí, sei lá, passa para uma King James. Tem gente que vai achar a King James numa linguagem mais difícil, outras não. Então, não sei, orem e vejam o que para vocês é melhor. Eu, por exemplo, eu li a Bíblia depois porque eu já tinha lido a Bíblia antes, né? Eu era aquela cristã do mundo, né? Antigamente. Mas depois que eu realmente entendi o que era nascer de novo, que eu entreguei realmente a minha vida, né, para o reino, a Bíblia que eu li foi a linguagem de hoje. Eu li 2 vezes seguida. E aí depois eu quis passar para a CF, que era uma linguagem mais difícil. Mas por essa linguagem mais difícil, eu me senti assim mais em um contexto do passado, sabe? Aí por isso que eu preferi essa Bíblia, que era como se me tirasse um pouco desse contexto atual, sabe? Dessa era de modernidade e me levasse um pouco para o passado. Então eu preferia uma Bíblia com uma linguagem mais, né, mais parecida com a linguagem do passado. Mas assim, isso sou eu. Tem gente que é diferente. Né? Tem gente que já vai preferir numa linguagem mais próxima à linguagem judaica, e assim vai, cada um vai buscando ali sua direção, né, conforme os dons do Espírito, né? Não tem ali uma regra nesse sentido. Agora já estamos sendo perseguidos e já não temos direitos. Agora a gente está caminhando aí nessa direção, né? Mas enquanto as coisas, assim, enquanto as coisas não ficam mais feias, a gente tem que ir aí vivendo, sabe? Buscando conforto na palavra, sem desesperar, porque
Gente, a única vez que eu inventei de me desesperar, de ficar assim com medo das coisas, foi a vez que eu quis tomar a direção errada e essas coisas. Então, assim, desespero não vem do Criador, tá? Desespero, não tenho o que fazer, meu filho. Pai, não tenho o que fazer, vou viver minha vida aqui, seja, né, o que tu quiseres. Porque tem muita gente que não tem condições, né, de fazer muitas coisas. Então, assim, ao invés de se desesperar, fique tranquilo. Tudo vai acontecer de acordo com a vontade. Ou o pai vai dar um livramento ali na hora H, ou o pai... Ele vai dar, gente, o livramento. E eu sei porque a gente, né, a gente que vive na fé, já era para ser uma coisa normal a gente entender isso. Porque quem vive na fé não tem muitas riquezas, né, para poder dar segurança. Então, assim, às vezes acontece um negócio inesperado que tem gente que vai entrar em desespero. Só que quem, né, tá se fortalecendo na fé não vai entrar em desespero, mesmo na hora H e vai vir um livramento. Acontece, gente. Seja na área financeira, seja em qualquer área. O que tiver que ser será da vontade do Pai. É assim. Cadê aqui, ó? Eu também já falei isso para os irmãos, todos nós seremos provados até o limite. Pelo fogo da perseguição dos ímpios. A gente vai ser, né? Só que quanto mais a gente estiver preparado na palavra, né? Confiar no Criador verdadeiramente, né? Menos a gente vai sofrer, gente. Porque, gente, sério, eu não sei se vocês já tiveram, né, algum testemunho nessa questão de livramento, como que é. Eu acho que tem, né? A gente sempre tem. Mas, assim, eu já tive um livramento, assim, de uma pessoa estar me machucando e eu não estar sentindo a dor. E depois, sabe, quando passa aquela adrenalina, né, toda, eu falo, gente, como que eu não senti dor? E eu tava esperando, sabe? Eu não tava focada em outra coisa. Eu tava esperando. Cadê a dor? Cadê a dor? Cadê a dor, sabe? Eu tava quieta esperando sentir dor. Só que eu não tava sentindo dor. E aí, depois que passou a adrenalina e tudo mais, aí eu comecei a sentir a dor, sabe? De uma ferida, né, que a pessoa estava me fazendo. E aí eu pensei, nossa, realmente, se o Pai quiser nos dar livramento de dor, de qualquer coisa que seja, Ele vai dar, gente. Porque eu passei por isso e não senti dor. Na minha cabeça, isso daí foi um livramento. Porque eu pensei, se eu tivesse sentido dor naquela hora, provavelmente eu poderia ter uma reação muito ruim também, né? Poderia, sei lá, tentar me defender, né? E machucar a pessoa de volta, sei lá, vai saber. Né? Então, assim, gente, às vezes as coisas acontecem de um jeito que a gente não consegue explicar, sabe? Então, a gente tem que fortalecer aqui na fé, confiar no Pai e, sabe, e exercitar nossa fé dessa forma. Eles adoram o sol, religião de anjos caídos. O deus deles é Nimrod, Semiramis e Tammuz. Isso mesmo. Olha lá, outra irmã aqui, ó. Sei lá, eu penso que o catolicismo não tem nada a ver com o Criador. Desde o início foi pagã. E o Criador não tem nada a ver com o paganismo. É, isso mesmo, eu também penso desse jeito, gente. Desde o começo, já começou com aquela coisa daquelas estátuas. Gente, estátua tá relacionado com coisas terrenas. Se até no Antigo Testamento o Criador já falava que não era para fazer estátua, gente, materializar a divindade. E as pessoas continuaram fazendo. Será que esse povo aí tem alguma coisa a ver com o Pai, gente? Eu não sei, eu acho que a gente estava numa cegueira total, porque a gente não tinha conhecimento da palavra, né? A gente tinha o conhecimento assim, que a gente vê na televisão, essa religiosidade que ensina pra gente na TV, na escola, tradições, né? Essa é a religiosidade que a gente estava acostumado, e aí a gente fica cego mesmo. Porque a gente vai na onda, a gente vai seguindo o bonde. Como também era no passado, né? Vocês acham? Os israelitas ali tinham direção, tinha a Torá. Por que eles se perdiam? Porque eles iam seguindo o bonde, eles iam lá. Foi lá para Babilônia, lá convivendo com todo mundo. Olha, gente, aqui, legal, pá, a vida rolando. Aí as pessoas vão vivendo.
É fácil a gente abandonar a fé quando a gente está misturado assim com o mundo, sabe, vivendo de qualquer jeito. As pessoas, independente da geração que elas viveram, elas têm as mesmas inclinações no coração. As pessoas são iguais, gente. Só que a gente tem na nossa cabeça assim, não, a gente é inteligente. O povo do passado era um povo das cavernas burro. E não é, gente. O ser humano é o mesmo. Só que viver num contexto exterior diferente. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vi um estudo que diz que a grande prostituta é Jerusalém, pois aqui deveria ser uma virgem, né, a esposa do Criador, se tornou a maior prostituta, tendo a partir dela as filhas. Pois quem nasceu prostituta, católica, não tinha a menor condição de ser esposa, nem na sua vã imaginação. Tem a passagem em Ezequiel que diz que a irmã Jerusalém vai tomar o cálice em dobro da irmã Samaria, só para pensar. É aí, ó, gente, comentário da irmã Núbia, pra gente meditar aí. Essas religiões, elas tiveram uma base, né? Então, a base ali, né, foi o quê? Foi o judaísmo, né, que se prostituía. E aí, por conta da prostituição do judaísmo, também pode lá ter dado ideia para o catolicismo. Porque eles, nas práticas terrenas, eles estão em paralelo, né? Tem ali muita prática terrena, de fazer ali os ritos, de fazer, sabe, coisas que estão ligadas à terra e não preocupado em aperfeiçoar a consciência, né? Aqui a irmã Aninha. Entendi, prostituição é a mistureba de idolatria, exatamente. A pessoa tá ali, igual uma prostituta. Ela vai com uma pessoa, depois vai com outra, aí não quer mais, vai com outra e fica nessa. Ela não tem respeito, né, ao homem, que no caso, né, na figura bíblica, o homem, o marido seria o criador. Estou tendo dificuldade de me congregar nas denominações religiosas que usam o nome Jesus, porque não suporto este nome. Né, gente? Aí também vai de cada um. Tem que reter o que é bom, como eu já falei. Tem muita teologia legal, né, importante na teologia reformada que, gente, vai ter gente que vai ter mais dificuldade de estudar a palavra sozinho. Então, né, se a pessoa tem mais dificuldade de estudar a palavra sozinha, ela tem que começar ali com o que ela tem, gente. Porque é um crescimento, a pessoa tem que ir crescendo na palavra. Ela não vai, uma pessoa que não tem muito conhecimento da palavra, vai ser muito mais difícil para ela fazer sozinha. Então ela vai precisar de outras pessoas ali para estudar junto. Então que ela comece ali, ela ore e comece, seja na teologia reformada, seja nos irmãos dos israelitas, porque também no meio israelita também vai ter ali umas infiltração estranha. Então, sabe, tem que ter cuidado, a pessoa tem que estudar a palavra ela mesma, orar para o pai, mostrar, e aí ao mesmo tempo acompanhar, sabe, os outros irmãos. Sabe, ir fazendo esse estudo com prudência, e aí com o tempo a maturidade bíblica vai aumentando, aí a pessoa vai tendo outro discernimento, vai crescendo, e assim vai, gente. Às vezes as pessoas acham que vai aprender tudo de uma hora para outra, e não é assim, gente. É uma caminhada, é um processo. Às vezes na hora a gente acha muito difícil, mas a gente vai perseverando, vai lendo. Acabou de ler, o que não entendeu, deixa a hora, depois volta, começa tudo de novo. Vai lendo mais, aí vai ter uma hora que ela vai passar por um estudo que antes ela não entendia, mas depois ela vai entender. E aí vai ser ótimo, ela vai se alegrar, e aí vai acontecer isso várias vezes na caminhada dela. Né? Então, por isso que é importante aí a perseverança, ler a palavra várias vezes, várias vezes, gente. Porque quanto mais a gente vai lendo a palavra, o nosso cérebro, né? Nosso cérebro vai retendo as palavras, vai retendo as passagens, vai retendo os versículos, vai retendo, né, alguns princípios. Aí quando a gente lê de novo, quando a gente lê às vezes uma outra passagem, aquela outra passagem às vezes vai lembrar uma passagem que a gente leu antes, que estava guardado na nossa memória.
E aí o Espírito traz a lembrança, as coisas. E aí a gente entende uma coisa que a gente não entendia. Por quê? Porque a resposta dela estava em outro lugar. E aí a gente vai, sabe, encaixando as peças. E isso dá prazer, sabe? Isso traz alegria pra gente. A gente não, então, assim, aqueles que estão lendo a Bíblia, não estão entendendo, gente, seja perseverante, é normal. Como é que pode? Uma criança, né, não vai conseguir entender as coisas tudo ali, sabe, no começo, não é? Quando a gente começa igual criança, a gente não entende muita coisa. Mas conforme a gente vai acostumando naquilo, a gente vai entendendo. Então não adianta querer ler a palavra e achar que vai ler uma vez e vai, eu sei de tudo. Não, gente. Precisa ler muitas vezes, várias vezes e assim vai. Olha aqui, irmã Núbia, comentário de novo aqui, ó. Mas o Espírito diz que não devemos nem pronunciar os nomes de deusezinhos. Assim eu faço questão de obedecer a esta instrução. Não me irrito com nada nem com ninguém que gosta desses nomes. É verdade, então a gente, né, é bom ter prudência nisso daí. Porque eu acredito que, por conta dos antigos pronunciarem, ficarem, né, tipo, fazendo propaganda desses deuses, é que as outras pessoas vão aderindo ao movimento, né? Vão aderindo ao paganismo. Porque ninguém pode conhecer aquilo que não é falado, né? Então, se não estão falando para mim de outros deuses, né, como é que eu vou aderir a eles? Né? Então, o mandamento era para proteger disso daí. É, gente, a gente fica pasma mesmo, como a gente era cega, porque tem cada coisa assim que a gente vê, né, que assim, tava na cara, né, na cara e a gente não conseguia enxergar, né, impressionante. Igual estátua, gente. Gente, como pode alguém se prostrar pra uma estátua, gente? É uma estátua, né? Como que pode achar que a estátua é um deus? É muita cegueira. É muito cegueira isso, né? Tá, acabou. Pronto. Então é isso, gente. Acho que eu falei demais, né? Espero que vocês tenham gostado aí, tá? E um bom domingo para todos.